Eu moro no Rio de Janeiro há 35 anos, mas tenho muito orgulho de ter nascido e me formado em Alagoas. Atualmente sou presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM, faço parte da assessoria jurídica da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e sou presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, né? Além disso tudo, acho que o mais importante é que eu sou mãe. Mãe 2 vezes e mãe de forma biológica, né? Porque a gente não tem outra forma de ser mãe. Todas as crianças nascem de forma biológica. E mãe também pela via adotiva, porque segundo o marido da minha querida amiga Suzane Schettini, a gente só se torna mãe quando a gente adota os nossos próprios filhos, sejam eles biológicos, sejam eles vindos de outras formas. Então, já fiz a minha apresentação, o Paloma. Muito obrigada, doutora Silvana. Eu gostaria de dar a palavra à doutora Suzana e depois passamos para a Silvana, pode ser assim? A Suzana começa. Isso, a Suzana pode começar. É isso. E você pode conduzir também, viu? Perfeito, tá tranquilo. Doutora Suzana, a palavra é toda sua. Obrigado, boa tarde, boa noite, aliás. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, fiquei lisonjeada e honrada com essa oportunidade, né? Falar sobre o processo educativo dos filhos adotados, né? Eu poderia dizer que é um dos meus temas favoritos, né? Gosto muito, foi inclusive tema da minha dissertação de mestrado, né? Estudei isso muito, né? Na teoria, na prática, né? Na vida diária. Eu não tenho muita paciência com apresentações de currículo, mas eu vou dizer um pouquinho, né, que é importante, né? A Silvana é advogada, eu sou psicóloga, né? Psicóloga, terapeuta, né? Psicóloga de consultório mesmo, terapeuta de crianças, adolescentes e adultos. Muita ênfase na adoção, né? Nós temos muitos filhos e pais adotivos na clínica, né? Eu sou gaúcha, estou imitando agora o currículo da Silvana, né? Eu sou gaúcha, né? Vocês podem ver que o meu sotaque, ele não é mais aquele. Isso é por conta da adoção. Eu moro há 21 anos no Recife, casei com um pernambucano. Aliás, ele casou comigo. Eu não sei se eu casei com ele ou ele casou comigo. Nós casamos, ele me achou lá no Rio Grande do Sul. E tenho adoção assim por muitos vieses, não é? Inclusive essa adoção cultural, né? De ter adotado uma cultura diferente. Hoje eu estou completamente aqui em Pernambuco, né? Eu amo o meu estado atual, né? A única coisa que não mudou foi o meu bronzeado, né? Que continua bronzeado como lá no Rio Grande do Sul, né? Folha, branco folha, né? Mas enfim, né? Além disso, eu sou voluntária do GA de Recife, né, aqui, desde que eu estou aqui há 21 anos, fui 3 vezes presidente aqui, trabalho muito aqui no estado. Aqui o que eu tenho feito neste momento, né, que eu faço, que é a minha menina dos olhos aqui no GEAD, é coordenar o NAPA, que é o nosso núcleo de apoio no pós-adoção, né? Esse núcleo existe há 2 anos e ele nasceu da necessidade mesmo, né, de nós percebermos, né, a importância de nós termos um espaço para os pais adotivos, né, após a chegada dos seus filhos, né, que é onde as coisas começam a acontecer, né. Então, o NAPA tem sido, assim, muito bom, né, um espaço de muito aprendizado, inclusive para mim, né, com descobertas surpreendentes nessa vivência com as famílias adotadas. E na minha vida pessoal eu sou mãe também, assim como a Silvana, só que eu ganho dela um pouquinho no número de filhos e na caminhada, né? Atualmente eu sou até bisavó, vejam só, né? Somos nós, eu e Luiz, quando casamos, né? Ele tinha 2 filhos e eu 3, quer dizer, todo mundo ainda tem e ninguém morreu, né? Então temos um acervo de 5 filhos. Hoje o nosso filho mais velho tem 46, aí tem uma de 44, uma de 41, outra de 40, e nós temos um menino, falo menino, ele tem 21, mas ele será eternamente um menino, porque ele é especial, não é? Então a gente tem, assim, muitos vieses da adoção, né?
A gente, como vocês costumam dizer, né, nos grupos, aqui realmente a gente respira adoção, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, quando é que ainda não sonha, né, com a história, né? E eu penso que realmente a vivência pessoal, né, a vivência em família, aqui em casa, com essas muitas formas, né, de sermos pais, Luiz e eu, né, é que nos habilitam realmente a falar sobre adoção. Né? A gente aprende com os nossos filhos, não é? Com a nossa vivência diária. Então, pessoal, o tema que vocês pediram que eu falasse um pouquinho, né, é o processo educativo do filho adotado. Acho que é isso, não é? E eu costumo dizer assim, né, que esse processo educativo ele já começa antes da chegada dos filhos, muito antes da chegada dos filhos. Né? E vocês só vão compreender isso no momento que os filhos chegarem. Né? Então, como é que começa antes? Já começa, não é? No dito preparo para adoção, né? Nós apregoamos tanto pelos grupos de apoio, né? Que há necessidade de participar de grupos de apoio à adoção. Isso não é por acaso. Não é? Aqui na minha cidade, Recife, até obrigatório é. A nossa vara da infância, ela exige. Os pretendentes podem chegar na vara, pedir informações sobre quais documentos que precisa para adoção, né, para habilitar-se, mas eles não começam documento nenhum, a vara não recebe nenhuma documentação, a primeira instrução é, vocês precisam frequentar 4 reuniões do grupo de apoio à adoção, aí você junta os documentos e você vem para cá, eles ficam impactados, como assim, né? Ficam incomodados com essa história, né? Mas não tem o que fazer, né? É obrigado, né? E eles passam a procurar os grupos de apoio, né? A boa notícia é que nós temos aqui 4 na região metropolitana, não é? Então, se a pessoa tem pressa, né? Claro que sempre os pretendentes têm pressa, a gente compreende isso, né? Quando eles vêm para adoção, em geral, estão com muita ansiedade, querem fazer logo, né? Então, é aceito a frequência em qualquer um dos grupos de apoio. Nós temos em Olinda, Jaboatão, Recife e qual é outro? Paulista, que são os 4. Então, quem quiser termina as reuniões dos grupos num mês só. Né? Em geral, eles fazem isso, né? Para terminar logo. Né? São em dias diferentes, nós cuidamos isso para marcar as reuniões em dias diferentes. Então, isso tem sido muito interessante, gente, porque as pessoas já chegam na vara sabendo alguma coisa, já estão mais maduros em relação à questão dos perfis, né? E a vara descobriu que isso é interessante, né? E eles conhecem o grupo nessas reuniões, né? E passam a frequentar esse grupo. Recentemente houve uma normativa aqui que agora os nossos pretendentes aqui, além dessas 4 reuniões antes da habilitação, eles terão que frequentar no mínimo 4 reuniões ao ano, 2 em cada semestre, até a chegada do filho. Pensei, meu Deus do céu, eles vão achar isso é coisa da Suzana. Na verdade é. Mas eu não me importo não, tá? Eu acho que é muito importante isso. E as pessoas estão vindo, eu estou vendo pretendentes que há 4 anos não chegavam, mas o grupo está aparecendo de novo, né? Estão se reciclando, estão aprendendo, né? Estão se preparando. Isso tudo não é para penalizar os pretendentes, não. Tá? É para que nós possamos garantir adoções mais seguras e para sempre. Recentemente foi feito aqui um grupo de estudo, um grupo de trabalho em Pernambuco, porque nós estamos muito preocupados com a incidência de devoluções, de desistências, na verdade, né? A gente fala devoluções, mas são as desistências aquelas que acontecem no período de convivência. E as pessoas poderiam pensar, com certeza são adolescentes que são devolvidos ou crianças maiores. Pasmem, não. Então, tinham várias desistências de crianças pequenas, aquelas crianças que estão naquele perfil idealizado, né? E nós começamos a refletir sobre isso. E o que nós descobrimos? Que essas desistências aconteciam em locais onde não havia grupos de apoio à adoção, onde não havia um preparo mais consistente. Né? Então, o preparo para a adoção, gente, eu penso assim, eu vou chutar, né? Mas 50% do processo educativo dos filhos. Eu estou sendo modesta, eu acho que é até mais que 50%. Tá? Porque neste preparo para adoção, vocês vão aprender formas, estratégias, ferramentas de como lidar com a demanda dos filhos. Né? E nós estamos numa era agora, né? Graças a Deus,
e ao trabalho de muita gente, né, onde se inclui também Silvana e a mim mesmo, né, de nós difundirmos as adoções de crianças maiores, de mostrarmos para a sociedade a viabilidade dessas adoções. E eu posso dizer com toda tranquilidade, como psicóloga, né, é possível adotar filhos em qualquer faixa etária, desde que os pretendentes estejam preparados para essas adoções. Então, o preparo é a chave, né? Então, gente, quando nós falamos no processo educativo, o que a gente tem que ter em mente, não é? Toda e qualquer criança, eu sou mãe biológica, esqueci de dizer isso, né? Assim como a Silvana, tenho filhos da minha barriga e filhos que não são, né? Todo o processo educativo de filhos é um processo que dá muito trabalho. Começamos por aí. Então, não importa qual é o perfil que vocês escolham. Todos os perfis darão bastante trabalho. Eu costumo dizer aqui, se você não quer trabalho, não adote. Aliás, não tenha filhos, porque os filhos dão trabalho. Ah, mas eu quero um bebê é melhor. Não, o bebê dá trabalho, muito trabalho, né? Eu vejo as minhas filhas, né? Eu esqueci de dizer, eu sou avó e bisavó, é onde eu ganho da Silvana. Tá? Eu já fiquei avó de primeira vez pela adoção, né? Sou avó biológica também, né? Então, sou avó e bisavó. Eu vejo nas minhas filhas agora, né? Com os seus filhos pequenos, né? Elas vêm depois da segunda semana do nascimento, com aquelas olheiras acabadas, dão o filho para a gente, assim, por favor, pegue para você, que estão cansadas, exauridas. A criança pequena, ela dá muito trabalho, ela é de noite, de noite, de noite, de noite, né? Se ele é um pouquinho maiorzinho, digamos que ele tenha 2 para 3 anos, vai dar trabalho. Não quero desestimular ninguém, tá, filho? Gente, porque eu sei que vocês que estão aqui já sabem que criar filho dá trabalho, né? Então eu estou só recapitulando isso, ilustrando a minha fala, né? 2, 3, 4 anos, entramos na fase das birras, não é? Então, cada fase vai dar um trabalho diferente. Eu tenho que ver, quando eu vou escolher o perfil, né, do que eu dou conta. Eu fico muito preocupada quando as pessoas colocam 2 filhos, 3 filhos, como se isso fosse um pacote, não é, pessoal? Eu vejo assim, não, está demorando muito, eu vou aumentar para 2. Gente, 2 filhos, 2 pessoas diferentes, não é? São 2 trajetórias, podem ser gêmeos, não são iguais. Não são iguais, né? São diferentes, né? Então, eu tenho que ter disponibilidade afetiva, disponibilidade de tempo, disponibilidade física, sobretudo, né? A gente não se dá conta disso, mas a gente tem que ter disponibilidade física para 2 ou 3 crianças, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar antes, não é, pessoal? Então, o que acontece nas desistências? As pessoas se habilitam para determinados perfis, 2, 3 crianças, chega na hora, né, das coisas acontecerem, eu percebo que eu não dou conta, né? Eu fico me descobrindo, porque é com a chegada das crianças que nós nos inauguramos enquanto pais. Eu posso ter todas as teorias, posso ter lido todos os livros, não é? Posso ter participado de todas as reuniões, mas eu só vou me perceber pai e mãe no momento que eu me tornar pai e mãe, né? Então é preciso que eu reflita muito o que eu vou dar conta, né? Lembrando que a chegada das crianças vai modificar totalmente a nossa vida, a nossa rotina. Eu vejo os casais reclamando, nunca mais eu consegui sair para tomar uma. Aqui em Pernambuco eles falam tomar uma, né? Quando sair para tomar uma cerveja. Gente, vai mudar. Não é que você não possa tomar uma, não é? Mas você vai ter que, talvez não dê para ir toda semana, né? Não dê para ir para balada toda semana, vai mudar a rotina do casal. Então isso é bastante preocupante se nós olharmos para os perfis dos nossos pretendentes. A gente só olha o perfil das crianças, né? Mas a gente precisa também olhar o perfil dos nossos pretendentes. Em geral, os nossos pretendentes, eu não tenho estatística disso, acho que até deve ter no SNA, a Silvana deve saber isso. A grande maioria dos pretendentes à adoção são pessoas que não têm filhos, que já estão casadas há bastante tempo,
10, 14, 15 anos, e aí estão esperando seus filhos pela adoção, que já passaram uma trajetória, muitas vezes, tentando os filhos pelas vias naturais, não deu certo, aí se dirigem à adoção. Então, quando são casais que estão acostumados com aquela vidinha eu e você, a gente viaja quando quer, dorme quando quer, come quando quer, né? Quando chega a criança, muda tudo. E muitos se ressentem, né? Então, nessa busca aqui no meu estado, né, de a gente descobrir as razões pelas desistências, nós chegamos nesses pontos. E eles convergiam muito na falta de preparo, né, em locais onde não haviam grupos, onde não havia um apoio necessário. Então, gente, tem algumas questões que a gente precisa observar, não é? Neste processo educativo. O primeiro eu já disse para vocês agora, né? Tem que estar preparado para isso, né? Não sei qual é o perfil de cada um, né? Mas eu tenho que saber, teoricamente, pelo menos, né, o que significa ser mãe e pai de um bebê, o que significa ser mãe e pai de uma criança pequena. Eu preciso estudar isso para que eu tenha uma noção, né? E tem outras coisas importantes. A adoção, gente, é um caminho diferente. Tá? Não é a mesma coisa. A gente não pode dizer, é a mesma coisa que a biologia. Sim, a partir do momento que se tornam filhos, né? Filhos são filhos. Não há diferença. Mas a trajetória que eles vêm para nós é diferente. Então, sendo diferente, eu tenho que saber quais diferenças são essas. Então, no processo educativo do filho, quanto mais eu souber, mais tranquilo eu estarei para enfrentar as demandas que virão. Já falei aí a minha palavra favorita. A minha palavra favorita, todo mundo aqui já sabe, é tranquilidade. Tranquilidade. Né? Se eu vou adotar uma criança pequena, eu tenho que lembrar que esta criança pequena, ela precisará ser informada da sua origem biológica. Por quê? Porque todas as crianças têm direito a saber sobre a sua origem. Eu não tenho como agora me aprofundar nos porquês. Aliás, até esqueci de perguntar quanto tempo que eu devo falar. Diga aí, Silvana, quanto é para eu me organizar? Quanto tempo é, Paloma? Oi? Tem 1 hora. Pode falar então tá. 1 hora, nós temos 1h45 no total. Então, 1 hora livre. Não precisa 1 hora, não. Então, gente, se eu adoto uma criança pequena, é uma trajetória, né? Até um determinado ponto, é um processo educativo. Se eu adoto uma criança maior, tem outras especificidades que a gente tem que observar. Na criança pequena, né, o que mais salta à vista e o que causa preocupação com os pais adotivos é essa questão do contar sobre a origem, não é? Do contar que ele é adotado. Tem que contar, né? E é a partir da nossa tranquilidade, eu vou falar muito essa palavra, no comunicar esta origem, a gente não fala revelar, vocês já estão careca de saber isso, né? É uma comunicação que vai acontecendo desde pequenininho, né? A criança vai se habituando, vai entendendo, né, esta história da adoção aos pouquinhos. Né? A gente vai com calma mostrando para ela, né? Ela vai, à medida do que ela vai entendendo, a gente vai passando essa história para ela, né? A criança, ela precisa, se ela é pequena, né? Ela vai passar todas as fases de desenvolvimento de uma criança biológica. Se ela vem para nós bebê, a criança que vem para nós bebê, ela vai mais ou menos passar as mesmas fases de uma criança biológica. Consequentemente, ela vai fazer birra aos 2, 3 anos, né? Ela vai, daqui a pouco, ela vai começar a se tornar um pequeno pesquisador. Em geral, lá pelos 6, 7 anos, elas descobrem que que as crianças precisam de um pai e de uma mãe para serem formadas, né? Engraçado que até os 5, 6 anos parece que a criança só tem mãe, né? Só se preocupa com a mãe biológica, mas daqui a pouquinho ela fica sabendo que a criança é gerada com pai e uma mãe, ela entende isso, né? E ela começa a perguntar sobre o pai biológico. Então, todas essas coisas que vão acontecendo, a gente tem que enfrentar com naturalidade, não é, pessoal? Limites precisam ser dados de forma certa.
né? Não pode entrar naquela história, ah, coitadinho, ele tem uma história de adoção, ele já sofreu muito, não posso dar limite. Então, a criança não pode ser super protegida. Também eu não posso pensar que qualquer comportamento dela, é porque ela é adotada. A gente encontra os dois extremos. Normalmente eu recebo crianças no meu consultório a partir dos 3 anos. Né? Então, crianças que são adotadas bebês, existe uma tendência de virem ao consultório por volta dos 3 anos. Eu, nesse momento, atendendo 2. Que é quando a criança começa com as crises de birra. E as fantasias acontecem. Oh, doutora, por favor, dá uma olhadinha, acho que tem alguma coisa errada. Ele faz tanta birra. Veja, lá em casa nós somos tão tranquilos, eu não sei por que ele faz tanta birra. Né? Outro dia uma mãe disse assim, eu queria tanto que meu filho fosse comportado. Todo mundo quer, né? Mas veja, filhos comportados estão em extinção, né, pessoal? Em geral, estão dando muito trabalho, estão muito ativos, se não hiperativos, não é? E isso não tem a ver com a adoção, né? Então, nem superproteção, ó, coitadinho, vou dar tudo que ele quer. Se você der a ele tudo que ele quer, dentro de uma birra, o que vai acontecer? Ele vai aprender que aquela birra rende, cada coisa que ele quer, ele vai fazer uma birra, e as birras vão ficando maiores, não é? À medida que eles vão crescendo, as birras também crescem, não é? Elas vão aumentando, né? À medida que eles têm condições cognitivas, né, para perceber o que funciona e o que não funciona, eles vão ficando mais sofisticados nessa birra. Então, o processo educativo de uma criança que é adotada pequena, ela vai seguir mais ou menos, né, a mesma trajetória de uma criança biológica, com a diferença de que nós temos que comunicar a ela a questão da origem biológica. Ah, Suzana, mas eu não quero contar, não. Isso vai dar preconceito. Peraí. Por que vai dar preconceito? É você que está com preconceito? É você que está com dificuldade para contar? Em geral, é isso. Se eu não quero contar, se eu tenho dificuldades para contar para a criança que ela é adotiva, o problema não é dela, não. É meu. É meu que não estou podendo enfrentar essa realidade. Porque no momento que eu digo que ela é adotada para a sociedade, eu também estou dizendo que eu não pude gerar, né, pessoal? Às vezes o problema é este. Então a gente tem que ser muito honesto. Né? Eu sempre digo, antes de ter o filho, né, nós precisamos estarmos resolvidos com as nossas questões. Meu marido, que a Silvana citou, ele diz assim, para adotar é preciso adotar-se. Eu tenho que me adotar do jeito que eu sou, com as minhas diferenças, com as minhas impossibilidades, para que eu possa adotar alguém. Porque aquela criança que vem para mim, ela não é um substituto, ela não pode jamais ser o filho idealizado que eu achei que eu teria pelas vias biológicas e não veio, né? Então, eu tenho que resolver as minhas questões. Às vezes, o processo educativo da criança, ele não acontece adequadamente, não é por causa da criança, não. Aliás, nunca é por causa da criança, é porque há um gancho nessa história. Eu vou contar um exemplo que eu já contei 30 mil vezes, eu peço desculpa para quem já ouviu, mas é um exemplo assim que muito me marcou na minha vida, aconteceu há muitos anos atrás, não tenho problema em contar que não estou mais nessa localidade, né? Eu comecei minha trajetória na adoção há 21 anos atrás, coincide com a idade de Mateus. E nós nos reuníamos e havia uma apresentação das pessoas, né? E uma pessoa se apresentava sempre assim, era uma moça, né? Ela dizia, meu nome é fulana, eu sou advogada e meu marido é aquele, nós adotamos esse aqui, né? Esse menino aqui, era um menino de 1 ano e meio, lindo que só. Nós adotamos esse menino aqui porque ele não pode ter filhos. Toda a vez ela dizia isso. Qual é a necessidade dela toda vez dizer que o filho tinha adotado porque o marido não podia gerar? Coitado, se tivesse um buraquinho na sala, ele se enfiava. Né? Então, eis aí uma pessoa que não trabalhou, né, as suas questões. Ela podia gerar, né? E ela não trabalhou este luto de ela não poder gerar porque o marido dela não podia. E isso às vezes é muito delicado, gente. Quando num casal um pode e outro não, eu sempre trago isso porque isso é muito presente na minha clínica, gente. É muito presente. Ela pode, ele não. Então,
ela tem que renunciar à possibilidade dela de gerar em função do marido que não pode. Isso não é fácil, gente. Nem sempre é fácil. Tem que trabalhar antes, porque depois do processo educativo, isso volta. Me pergunte se ela tinha problema com o menino. Tinha muito. Ela não conseguia ser mãe desse menino. Ela não conseguia ser mãe desse menino, ela tinha problemas. Então, são as nossas questões que vão interferir no processo, tá certo? Quanto mais tranquilos nós estivermos enquanto pais, quanto mais seguros nós estivermos enquanto pais, mais tranquilos, mais seguros estarão os nossos filhos. Pais seguros, filhos seguros. Pais tranquilos, filhos tranquilos. E agora uma frase de um teórico, já que a gente tem que de vez em quando botar um pouquinho de teoria, né? É de Antônio de Andreas. É a partir dos pais que é a partir das relações parentais que a criança se organiza. Simples assim. É nós que somos os adultos da história, que vamos ter que conduzir a criança. Não é culpabilizar a criança, gente, em nenhuma hipótese. Nem pequena, nem média, nem grande, nem adolescente. Os filhos nunca têm culpa. A gente não pode culpabilizar os filhos. Não, eu vou desistir porque ele não aprende, ele não coopera, ele me dá muito trabalho e tu não sabia que ia dar trabalho? Você quis 2 e achou que não ia ter trabalho? Gente, dá trabalho. Tá bom? Então, se o meu filho vem maior, né, e isso independe da idade, né? De qual idade ele vem, né? Digamos que ele venha maior a partir do momento em que ele compreende que ele teve uma história anterior, ele compreende conscientemente que ele teve uma história anterior, o que vai acontecer? Nós vamos receber os nossos filhos maiores e as suas histórias. Tá? Isso tem que estar claro. Né? As crianças vêm com as suas histórias. A gente não vai poder arrancar fora a página primeira, que foi a primeira página onde eles escreveram a primeira parte da história. Eles vieram para nós em determinado momento, aos 3, 4, 5, 8 ou 12 anos. Então, o que eles viveram antes de nós, não dá para a gente apagar. A gente não vai zerar esta história. Esta história, ela vai ser continuada. Outros capítulos serão escritos, né? Nós vamos inserir novas coisas, ou nós vamos fazer desvios de rota, né? E ela vai escrevendo a história dela, não é? A partir da nossa entrada na vida dela. Então, eu vejo que muitos pais que adotam crianças maiores acham que a criança vem para a família e imediatamente ela vai esquecer tudo o que ela viveu e automaticamente ela vai aprender tudo que a nova família quer que ela aprenda. Não é assim, não. Tá? Então, a criança vai aprender sim, eu tenho certeza absoluta. Não tenho dúvidas. A criança, todas as crianças são muito resilientes. Elas querem aprender e podem aprender, desde que nós tenhamos tranquilidade, de novo, já é a terceira vez, para ensiná-las, para introduzi-las à nova cultura, né, pessoal? Então, vejo muitas famílias impacientes, vejo muitas famílias rígidas demais, não tendo, assim, a tranquilidade, quarta vez, de esperar o tempo da criança. Né? Ela tem um tempo de absorção da nova cultura. Não adianta eu dizer uma vez determinada coisa, você vai repetir muitas vezes as coisas todas e talvez ela não aprenda ainda. Eu tenho filho biológico, né? Como eu disse para vocês, tem coisas que eu já tinha 15 anos de idade, eu já estava repetindo desde os 2 anos, e a gente continua repetindo, não é? Então, é assim mesmo, né? Então, na adoção de crianças maiores, não é? O processo educativo, ele realmente é mais complexo. Além de trabalhoso, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Para a criança é mais complexo. Nós temos que supostamente estar preparados para isso, né? Tudo vai depender de como nós recebemos essas coisas. Então, a criança,
Desculpa, já falei bastante hoje, né? É aos poucos, não é que ela vai se acostumando na nossa vida, né? A gente tem que ir assim com muita calma. Ela vai ter que, num primeiro momento, pessoal, desaprender muitas coisas, né? Que a criança vai se estruturando dentro de uma história. Hoje, se nós olharmos para nós mesmos, né? Todos nós somos aquilo que nós podemos ser dentro da nossa história vivida, né? Então, quem sou eu? Eu sou aquilo que eu pude ser dentro da história que eu vivi, né? Dentro do útero social no qual eu me constituí. Os nossos filhos é a mesma coisa. Eles serão aquilo que lhes foi possível ser dentro do útero social no qual eles se constituíram, né? Então, qual foi o útero social dos nossos filhos adotados? Nós sabemos que nenhum tem história legal, né, pessoal? Nenhum tem história bonita. Se eles tivessem histórias legais e bonitas, eles não estariam vindo para adoção. Eles só vêm para adoção porque eles não puderam ficar nas suas famílias biológicas, porque estavam em risco nas suas famílias biológicas. O risco era tão grande que eles tiveram que ser tirados de lá, né, para uma outra família, né? Porque eles estavam realmente não sendo protegidos, não sendo cuidados, não sendo amados como eles precisam para que eles possam ter um desenvolvimento pleno, né? Então, sempre são histórias dolorosas, né? Então, a gente tem que compreender, nós precisamos ser empáticos com essas crianças, né? Num primeiro momento, quando elas vêm para nós, eu costumo dizer, a gente fala o período de adaptação da criança, não é assim? Então, num primeiro momento, gente, é nós que precisamos nos adaptar a elas. Eu sempre recomendo assim, procurem saber como elas, o que elas gostavam de comer, qual era o ritmo, a rotina na instituição, o que elas gostam. Sobretudo, eu não sei como isso é nas comarcas de vocês, sobretudo saber sobre a história da criança. Aqui em Pernambuco, quando a criança é adotada, os pretendentes podem ir na vara e ler todo o processo, tem acesso, né? E isso é muito importante, né? Ter acesso à história, ter conhecimento do que a criança vivenciou, para que a gente saiba com o que nós vamos lidar e como lidar, né? Uma criança que foi abusada, ela pode ter dificuldades, se ela foi abusada pelo pai, ela pode ter dificuldades com a figura masculina, se ela foi negligenciada pela mãe, ela pode ter dificuldades com a mãe adotiva, ela pode levar um tempo maior para construir esses vínculos, né? Então, é muito importante que a gente saiba o que aconteceu com ela, né, com os nossos filhos, antes da chegada para nós, para que a gente saiba, né, o que nós temos que trabalhar e como trabalhar, não é, pessoal? São crianças que se constituíram num ambiente totalmente insalubre, o cérebro, ele se organizou de uma forma não legal, né? Nós sabemos que a criança pequena, ela vai se estruturando a partir dos estímulos, a partir do afeto, né? A partir do amor que ela recebe do olho da mãe, do olho do pai, né? E a criança que não tem isso, ela fica muito prejudicada, né? Eu vejo muitas crianças em instituição com traços autistas, né? Eu tenho alguns exemplos aqui em Pernambuco, né? Que a criança até tinha, né? Ele é autista, né? Então, pretendentes que se encorajarem a adotar, a criança nem autista é. A criança, ela se torna autista muitas vezes na instituição porque ela não tem amor, não tem afeto, ela se fecha no mundinho dela como uma proteção. Depois ela é amada, protegida dentro da família, ela se abre novamente. Tem vários casos aqui que a gente tem acompanhado, né? Então, a falta de afeto é a maior das doenças. A falta de afeto, ela vai justificar uma série de coisas, né? As dificuldades de aprendizado também. Todas as crianças que vêm para nós, né? Eu posso dizer todas, é muito difícil que uma venha sem ter defasagens de aprendizagem, né? Elas não tiveram estímulo, não foram mandadas para a escola, muitas vezes estão com 10 anos de idade e ainda não sabem ler, né? Não são alfabetizadas, né? Então, eu sempre peço assim, por favor, não recebam a criança e encham de aula de reforço, aula de Kumon, aula de inglês, aula de dança,
É horrível, né? Às vezes eu escuto uns discursos assim, não, porque ele chegou para mim, ele só tirava 3 e 4, agora tá tirando 8, 9. Eu fico pensando, coitadinho, o que fizeram com ele? Para ele chegar em 2 meses, tá em 8, 9. Não pode, gente. A criança não dá conta. Ela não dá conta. A Alia falou um negócio muito legal numa live que eu assisti dela. Ela disse que a gente não pode receber o filho e sair reformando. Como você pegar o móvel e sair reformando. Não é assim, não. Com o ser humano não é assim. Então, num primeiro momento, quando a criança chega para nós, gente, eu digo isso mesmo. A escola não é o mais importante. Não é. Não é. Como que não é? Não é. O mais importante quando ela chega na família é ela aprender a ser filho. Né? É os pais aprenderem a serem pais. Né? Então, esqueçam um pouco a escola. Né? Não é para esquecer também, né? Mas deixa num segundo plano. Vai tirar 4, assim, tudo bem, devagarinho ela vai aprendendo. Eu sempre recomendo, não mudem muito o padrão da escola. Não tirem a criança que estava numa escola pública pequena, coloquem lá numa escola classe A, super, hiper, mega fashion. A criança vai se sentir um peixe fora d'água. Né? Então, não dá. Né? A gente precisa, num primeiro momento, quando a criança maior, ver qual o contexto que ela vivia, né? E não tentar mudar demais esse contexto. Né? Passos pequenos, progressos pequenos, né? A gente vai um dia de cada vez. Não é tudo de cada vez. Alguns pais parece que têm uma necessidade de provar que eles são super pais. Né? Então, se a criança tira nota boa, aquilo vai ser um troféu. Eu sou um pai excelente, porque a minha criança veio tirando 3 e 4, agora ela tira 10. Eu sou o máximo. Coitada da criança, não pode, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a criança percebe que a expectativa dos pais é demais, ela tem mais dificuldade de adaptação. Né? Ela precisa perceber que ela é aceita, que ela está acolhida, que ela é amada, que ela está segura. Né? Então, se nós cobramos demais, se nós somos rígidos demais, a gente não está ensinando segurança, a gente não está ensinando acolhimento. Ela vai se sentir muito insegura em relação ao fato de não estar agradando esses pais. Né? E às vezes até elas pedem, eu quero voltar para o abrigo. Né? Já acontece, né? As crianças pedem, eu quero voltar para o abrigo, não quero mais ficar nessa casa. Por que ela quer voltar? Porque ela percebe que ela não está agradando, ela faz tudo errado. Ela está fazendo tudo errado, né? Nós esquecemos muitas vezes, gente, de elogiar. A gente só reclama o que não é feito, o que está errado, né? Esquecemos de elogiar. Então, com essas crianças que têm uma trajetória de vida assim tão complexa, a autoestima é desse tamanho. Então, a gente precisa resgatar essa autoestima, não é? Valorizar o que ela consegue, pequenos progressos que ela consegue, a gente precisa valorizar, não é? Para que ela se sinta bem, né? Para que ela tenha estímulo, né? E não cobrar demais, gente. Então, em geral, as dificuldades acontecem quando a nossa impaciência é muito grande, a gente tem que ser honesto, né? Eu ouço relatos assim, Suzana, eu não sabia que eu era tão impaciente. Eu não suporto chegar no quarto dela e encontrar aquela toalha molhada na cama. Veja, então isso coisa de filho, né, gente? E outras coisas mais, né? Faz parte, né? A minha casa tá uma bagunça, tá sempre uma bagunça. Veja, casa onde tem criança que não tá bagunçada, tem alguma coisa errada. Né? Então, a casa que tem criança tem que ter bagunça mesmo. Brinquedo pelo chão, livro pelo chão, caderno pelo chão. Né? Isso faz parte, né, de quem tem filhos. A casa não é uma loja, não é? Que tem que estar tudo no lugar, né? Quando está tudo no lugar assim, está faltando, dizem assim, casa não é lar, o lar é bagunçado. Quando é o lar, é bagunçado, é pipoca pelo chão, né? Às vezes eu vejo aqui na minha sala, eu tenho 4 gatos, mais Mateus, né? Os conceitos de arrumado a gente já evoluiu bastante, né? Então, é assim, tá, pessoal? Então, muita calma nesse processo educativo, né? Muita calma mesmo, né? Eu adotei um adolescente, por exemplo. Tem alguém falando?
Acho que não, né? Se eu adotei um adolescente, vejam, a adolescência é uma faixa etária, assim, que eu preciso também, né, estar bem consciente. O que é adolescência? Né? Adolescência, todos nós fomos adolescentes um dia, não é? Lembremos-nos da nossa adolescência. Eu lembro da minha, brigava um monte com a minha mãe. Aposto que vocês também, né? Na adolescência da gente, a gente brigava com a mãe, a gente brigava com o pai, porque a gente não podia fazer as coisas que a gente queria, né? Hoje, por exemplo, no meu consultório, né? Adolescência é uma faixa etária em que eles vêm muito para adolescente, tia, eu não aguento, é que a psicóloga no consultório é tia, né? Eu não aguento a minha mãe, ela é muito chata. E eu digo para o meu cliente, querido, veja, olha, todas as mães são chatas. Ele me olha assim, eu também fui chata. Você também foi chata, tia? Ele ficou tão decepcionado que ele achou que a psicóloga era uma mãe legal, né? Eu era chata. Aliás, as minhas filhas diziam que eu era a rainha das chatas. Eu era a rainha das chatas. Por que que a gente é chato? Porque você não pode deixar jogar no celular o dia inteiro, porque não pode deixar olhando Netflix a noite inteira, porque a gente tem que mandar fazer a tarefa. Então, isso é o chato. Então, eu já vou dizendo para todos vocês aqui que ainda não são pais, já vão se acostumando que no seu currículo vai estar mãe chata, pai chato. Eu dizia para minhas filhas, todas as mães são chatas, no currículo de todas as mães está escrito, as mães devem ser chatas. E elas diziam, eu quero ver esse currículo que só tem coisa ruim. Hoje a gente ri disso, né? Elas têm 44 e 40 anos, e a de 44 me escreveu um dia, pois eu também serei uma mãe chata. Que bom, né? Me redimi. Então, gente, dar os limites na adolescência é muito complicado. É uma faixa etária em que o adolescente... O que acontece na adolescência? Há um distanciamento dos pais. Há um distanciamento dos pais e eles buscam os pares. Veja como isso é complicado, pessoal. Você vai adotar um adolescente, você tem que trabalhar o vínculo com ele. O que é o vínculo? É o estreitamento da relação. E ele, psicologicamente, ele precisa buscar os pares. Fica bem paradoxal para aqueles pais que não estão preparados. Né? Aí você adota aquele adolescente, você sonhou com aquele filho a vida inteira, ele não quer ficar com você na sala, ele quer ficar no quarto, ele quer falar com um amigo, ele quer fazer outra coisa, ele tem vergonha de sair com o pai, de sair com a mãe. Isso é tudo adolescência, né, pessoal? Então, na adolescência tem até uma figura que é de Maurício Knobel, se tiver psicólogo aqui, vocês vão lembrar, né? Ele fala a síndrome da adolescência normal. O que é a síndrome da adolescência normal? Todo adolescente. Ele contrapõe os pais, ele fica irritado com facilidade, eles gostam de contrapor os pais, eles se afastam um pouco desses pais. Isso não quer dizer que a gente vai deixar eles afastados. Eu era chata mesmo, eu ia lá no quarto, passava. A gente não pode deixar os filhos no quarto. A gente ficar. A gente tem que buscar eles no quarto, né? Inventar coisas que possam trazê-los para perto da gente, programas, né? Coisas que a gente possa fazer para trabalhar esse vínculo. Então, dá um trabalhinho na adolescência, gente. Mas é possível. Eu tenho visto, assim, uns processos de consolidação de vínculos bem legais, né? Aqui nós estamos numa fase de muitas adoções de adolescentes. Até hoje em Recife nós vamos ter a Soraya lá do Aconchego, que vai falar sobre a adoção de adolescentes, porque nós estamos, assim, numa leva de adoção de adolescentes aqui, já cansaram de me ouvir, né? Tem que trazer outras vozes, né? Até para eles descobrirem que as outras vozes vão falar a mesma coisa, não é? É isso mesmo. Santo de casa não faz milagre, né, gente? Então, essa pandemia agora está trazendo essa oportunidade, né, da gente ouvir novas vozes de outros lugares. Aí gente... Tem aumentado muito, Suzana, a quantidade realmente de adoção de adolescentes, justamente por conta da pandemia. Então, uma coisa assim impressionante, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro com 2 famílias em Goiás, 3 famílias no Amazonas. O pessoal pegou o avião, foi lá para o meio da floresta amazônica para encontrar os filhos, e todos filhos maiores. Eu acho que se a gente tem que dizer que alguma coisa de boa teve nessa pandemia, é o estreitamento de laços, porque tem muita gente muito mais próxima do que estava antes, né? Eu olho para minha irmã e para o meu irmão e disse, não aguento mais falar com vocês.
né? Porque falando quase todo dia, né? Os amigos também, a gente está falando mais com os amigos, até porque a gente está mais tempo em casa. E essa visibilidade das crianças e dos adolescentes que estavam escondidos, né? Eles hoje estão com a visibilidade muito grande, inclusive os maiores. E eu acho que as pessoas, os grupos de apoio, você mais do que ninguém sabe disso, né, já vinham abrindo as portas para as crianças maiores e adolescentes e grupos de irmãos, e agora, mais do que nunca, essas portas escancararam. Como as pessoas veem essas crianças que, como o Sávio e o próprio Luiz dizem, não queimam colchões, não fazem rebelião, né, que muito pelo contrário são apenas vítimas, aliás, não apenas não, né, são muito vítimas das famílias e do Estado, né, que os deixam no acolhimento e que nessa pandemia ficaram sozinhas, sem visitação, né? E tem um outro aspecto que a gente fala da educação, né, educar para a adoção, e a gente esquece do cuidado de quem cuida. Porque essas pessoas que estão cuidando dessas crianças e adolescentes, elas não estão sendo cuidadas. São pessoas que recebem um salário muito pequeno, que estão expostas ao vírus nesse transporte público, que não tem o mínimo cuidado com elas, e que quando chegam em casa também têm os filhos que precisam estudar de forma remota, sem ter um computador com a internet de ponta, porque a gente também tem a exclusão digital. Né? Ou seja, a gente está vivendo num mundo de tantas injustiças nesse momento que a gente fica numa situação complicada para raciocinar em termos, inclusive, de educação. Eu só queria pontuar uma coisa que você me ajudou muito e você deve lembrar, né? Já que a gente não dorme, nem você nem eu, são as SS. Não é SS nazista não, tá, gente? É SS Silvana e Suzana, duas aquarianas que têm noites insônias e produtivas. E eu tinha muitos problemas porque a minha filha mais nova não queria se manter no colégio da mais velha. Eu fiz o seguinte planejamento na minha vida: vou dar tudo igual para as duas. Suzana lembra bem disso. A festa, desde o primeiro ano, essas meninas têm tudo igual. Uma fez 1 ano vestida de palhaço, a outra fez 1 ano vestida de palhaço com a mesma roupa. Era tudo guardado porque tinham que fazer exatamente a mesma coisa. Então, uma foi para o Colégio Cruzeiro, a outra tinha que ir para o Colégio Cruzeiro. Matriculei as duas, fizeram vestibulinho. Só que a mais nova odiava o Colégio Cruzeiro, detestava. E isso me causava um problema seríssimo. Como eu não ia dar para minha filha mais nova o mesmo que eu dei para a mais velha? E se não fosse por causa da Suzana, eu ia enlouquecer. E ia enlouquecer a minha filha, né, Suzana? Os filhos são diferentes, né, pessoal? Os filhos são muito diferentes, né? Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei grande aqui, tomei um susto agora aqui. Realmente é isso, né? Então, na adoção de adolescentes, né, se a gente diz, né, que é preciso tranquilidade, para os adolescentes é preciso mais tranquilidade, mas é fantástico, eu concordo com a Silvana, com essas questões da pandemia, né? Então, nós aqui também estamos num ritmo de adoções, sabe, muito grande, né? Nessa intenção de desalojar não, tirar das instituições, né, os adolescentes, as crianças, né? Então tem sido muito bom isso, né? E o nosso NAPA ele está muito ativo, né? Esse apoio no pós-adoção. Então, gente, no processo educativo, o que eu costumo dizer, né? Eu acho que a gente pode deixar aberto para perguntas, não é? Para contextualizar, né? É possível realmente adotar a criança em qualquer faixa etária. Né? Não importa, né? Nós temos na história aí no Brasil adoções de 17 anos, de 18 anos, né? Mas eu tenho que dar conta disso, né, pessoal? A questão volta para os pais, né? Nós é que temos que dar conta disso. Né? E a gente tem que ter muito, por isso que eu digo, o processo educativo do nosso filho adotivo, ele começa antes. Ele começa antes, na forma como eu me preparo, na forma que eu entro nesse processo, na forma como eu aceito, na minha disponibilidade afetiva, psicológica, emocional, de como eu aceito as situações. O que para uma pessoa pode ser um problema, né? Para outra pessoa é uma coisa do dia a dia, né? Eu vou olhar para mim agora, onde tem aqui Mateus,
né? E ele tem 21 anos, né? E ele é um bebê de 1 ano de idade, né? Ele realmente funciona como um bebê, né? E para nós ele nunca foi um problema. A gente organizou a vida dele, tem a rotina dele, né? E não é um problema para nós, muito pelo contrário, para nós ele foi uma grande oportunidade de evolução e aprendizado e continua sendo, né? A gente, outro dia estava no supermercado, ele adora carrinho de supermercado, ele puxando o carrinho, não é? E uma outra pessoa passou, eu já estava com o carrinho, ele queria um outro, né? Aí ele puxando aquele carrinho, aí passa uma senhora e olha para mim e diz, que cruz. Tomei um choque até, né? Ele nunca foi cruz para nós, né? Então, tudo vai depender dos limites psicológicos de cada um, né, pessoal? Eu tenho que ser muito honesto, né, com as adoções que eu faço, né, com os filhos que eu trago para minha vida, com as crianças que eu trago para minha vida, ou os adolescentes que eu trago para minha vida. Eu tenho que dar conta, né, pessoal? Então, depois que eles chegaram, eu não posso culpabilizá-los. Isso é injusto, isso é cruel, porque eles não têm culpa, eles não têm culpa de ser daquele jeito que eles são. Por isso que eu tenho que me inteirar da história, né, dentro da maioria dos detalhes que eu possa ter, para que eu possa realmente decidir se eu vou dar conta, né, pessoal? Se isso não é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Então, eu tenho que ser bem honesta com isso, tá? E não depois sair por aí culpabilizando as crianças. Eles não têm culpa, tá? Não terão culpa jamais, tá? Todos têm vivências complicadas antes da nossa chegada, não é? E vão se organizar e tudo vai depender muito mais de mim do que deles, de mim, de nós, enquanto pais, né? Nesse processo. Os grupos de apoio à adoção estão aí para isso, né? Nós temos grupos virtuais, eu sei que o Bem Querer tem, né? Tem grupo virtual de pós-adoção, isso é fantástico, né? Que as pessoas se identificam nas dificuldades. Nós aqui também temos, a maioria dos grupos de apoio à adoção estão com grupos de apoio à adoção virtuais, tem sido assim uma forma, né, de ajudar as famílias adotivas. E nós não temos que ter vergonha, não é, pessoal? Pudores de perguntar se eu estou em dificuldade. Eu lembro quando eu me tornei mãe de primeira vez, né? Eu tinha uma dúvida de 3 em 3 horas, era pela biologia. Né? O pediatra, coitado, meu Deus do céu, que vergonha, de novo. Aí depois eu me dei conta, quem mandou de ser pediatra, né? Agora ele aguente. Aí eu fiquei pensando, se ele tivesse 5 Suzanas para atender todas as vezes ao dia, azar, mandou ser pediatra. Então, os grupos de apoio à adoção estão aí para isso. Então, se eu tenho dúvida, gente, vamos perguntar, vamos expor o problema, vamos procurar ajuda. Eu sempre digo assim, quando a pessoa procura ajuda, ela não vai desistir. Aqueles que desistem das suas crianças é porque não procuraram ajuda. Porque quem quer resolver, né, a situação que está enfrentando, o problema, ele vai procurar ajuda. Né? Então, nós, grupos de apoio à adoção, estamos aqui para ajudar. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Tem que trazer a situação, traga para o grupo, não tenha pudores. Veja, nós não temos que saber tudo. Como é que você queria entender de adolescente se você nunca foi pai e mãe? Se você está sendo pai e mãe de primeira vez? Então, sendo pai e mãe de primeira vez, você tem todo o direito de ter dúvidas. Eu tive também. É interessante, né? A primeira filha, eu tinha essas dúvidas de 3 em 3 horas. Aí chegou a segunda filha, né? Pensei, agora eu sei tudo, né? Não vou mais precisar aperrear. Aperrear é pernambucano, aprendi aqui, viu, Silvana? Não vou mais precisar aperrear o pediatra. Deu certo? Não. A segunda foi tudo diferente, como disse a Silvana, né? Absolutamente diferente, e as duas, essas são biológicas, né? Lá vou eu de novo com as minhas dúvidas. Foi completamente diferente. Então, cada filho é uma história, cada filho tem uma personalidade, né? Não aumentem esses perfis, pelo amor de Deus, para chegar mais rápido, eu vivo dizendo isso. Eu torço pela mudança de perfil, não é? Mas vocês só mudem esse perfil se realmente vocês estão convencidos, não, vocês estão preparados internamente para essa mudança de perfil. Se você queria uma criança de 3 anos de idade e passou 2 anos e não veio, né? E você mudou o perfil para 8,
não tem problema nenhum, desde que você fez o luto daquela criança de 5 anos que você queria, ou 3 anos. Né? O que vai acontecer se você adotar uma de 8 e você não fez aquele primeiro luto? Ah, se eu tivesse a de 3 eu não ia ter esses problemas. Não, não é assim, né, gente? Então, se eu mudei o meu perfil, a criança que vem é outra criança. Ela vai ter outras demandas, eu tenho que estar pronta para isso. Então, a palavra de ordem né, pessoal, é consciência. Né? Eu fazer com consciência, com honestidade e entrar inteira nesse processo. Vai ter dificuldades, com certeza. Mas dificuldades não são impossibilidades. Se eu tenho meus filhos e eu tenho dificuldade, eu vou procurar soluções. Para os problemas tem soluções, e se eu busco soluções, tenho certeza que você vai encontrá-las, tá certo? Você vai encontrar soluções se você buscar. Não fique guardando as suas dificuldades. Permita-se receber ajuda. Pergunte, exponha, porque a sua dúvida, com certeza, vai ser a dúvida do outro que está no grupo, e todos aprendem em conjunto, sabe? Então, isso é fantástico, tá certo? Vínculos são uma coisa que não acontece instantaneamente, né, pessoal? Acho que eu não falei o bastante disso. Os vínculos, eles não acontecem instantaneamente. Tá? É um processo. Algumas crianças que vêm, elas têm uma dificuldade maior. Vou usar aqui uma figura que vocês já devem ter ouvido, mas eu não quero deixar de dizer. As crianças que vêm maior, principalmente assim, em volta de 9, 10, acima de 9, 10 anos, podem ter uma dificuldade maior de desfazer o seu pacto de lealdade em relação à família biológica. Né? Eu tenho acompanhado algumas histórias assim, a criança vem e ainda ela vem com a história da família biológica e ainda vem com aquela ideia de que ela talvez um dia volte para a família biológica, ou ela fica com medo de amar a família adotiva, achando que se ela vai amar a família adotiva, ela está traindo a família biológica. Isso é muito frequente, gente. Ela se fecha. Né? Então, a gente tem que entender isso. Eu tenho no meu consultório, né? E recentemente o caso de uma menina que foi adotada aos 10, né? E conversei com ela, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande com a mãe adotiva, né? Ela se fechou em relação à mãe adotiva, né? E conversei com ela, né? E percebi que ela estava com dificuldade em relação a substituir, digamos, na cabecinha dela, ela achava que ela tinha que matar a mãe biológica para ela poder amar a mãe adotiva, né? E nós conversamos sobre isso e eu disse a ela, querida, veja, você não precisa esquecer a sua mãe biológica. Ela está dentro de você. Ela fez uma coisa muito importante para você. Ela lhe deu a vida. Ela não pôde cuidar de você, né? Ela não pôde cuidar, é sempre não pôde, né? Não é não quis, ela não pôde cuidar de você, né? Eu não sei por que ela não pôde, lancei hipóteses, talvez ela não aprendeu a cuidar, talvez ela não foi cuidada, as crianças que não são cuidadas não aprendem a cuidar, pode ser que a tua mãe biológica não foi cuidada também, quase sempre é isso, né, gente? Ela não foi cuidada, não aprendeu a cuidar, ou ela estava doente, né? Mas ela não pôde cuidar de você, mas ela fez uma coisa muito importante, ela lhe deu a vida, e isso é importante, é muito importante. E certamente nós somos gratos à sua mãe biológica, porque ela fez isso, né? Ela deu a vida a você. E você também pode ser grata à sua mãe biológica. Mas veja, ela não pôde cuidar de você, mas a sua outra mãe, que é a fulana, ela não pôde lhe dar a vida, mas ela pode cuidar de você. Então, na tua história, você tem duas. Você tem a mãe que lhe deu a vida e você tem a outra mãe que está lhe cuidando, lhe amando, lhe ensinando, né? Lhe oferecendo as coisas que a primeira não pôde. Você não precisa esquecer a primeira mãe. Querida, teu coração é grande, cabe muita gente. Ela sorriu de orelha a orelha. Me arrepio quando eu lembro, gente. Ela sorriu de orelha a orelha, né? Porque ela achou que ela tinha que matar, né? Claro que figurativamente, né? A mãe biológica para ela amar a mãe adotiva. E a partir daquele momento, ela
se liberou, ela conseguiu se abrir para a mãe adotiva. Eu falei mãe, né, gente? Mas pode ser duas mães, pode ser um pai, né? Um pai solteiro que está adotando também, né? O que eu estou querendo com esse exemplo, né? É dizer que nós temos que ajudar a criança ou as crianças a elaborar a sua história, né? Em vez de nós tentarmos fazê-la esquecer a primeira história, né? Nós temos que ajudá-la a entender essa história, né? Foi uma história vivida, que não foi uma história muito boa, mas graças a Deus ela está podendo escrever outra história. Então nós vamos ajudá-la a elaborar, a arrumar dentro da cabeça dela, né? A ela também arrumar dentro da cabecinha dela as suas dores em relação à família biológica. Então tem crianças que têm tristeza, né, em relação à família biológica, que choram, né, que se sentem abandonados, tem histórias tristes, né? Realmente tem história de abandono. Mas quando há uma história assim de negligência, abandono, eu sempre digo, ela não sabia cuidar de você. Aí, de uma certa forma, você permite que a criança olhe para essa história de uma forma diferente, porque elas também muitas vezes se sentem culpadas, se acham que são crianças horríveis, crianças que não se comportaram, né? E que elas têm culpa, né? No abandono, né? Então, nós, pais adotivos, a gente pode ajudar. Tem um pai que me perguntou outro dia, ô Suzana, eu queria só ser pai, eu não pensei que eu ia ter que ser psicólogo dos meus filhos. Não, você não tem que ser psicólogo dos seus filhos. Eu não sou psicóloga, você não tem que ser. Eu estou só lhe dando elementos para que você entenda melhor, para que você consiga ajudá-lo, tá certo? Você não tem que ser psicólogo. Eu brinco com ele, você é um pai psicólogo. Então, quando nós adotamos crianças maiores, a gente fica meio que pai psicólogo e mãe psicóloga, né, da história, tá bom, pessoal? Então, esses vínculos, eles demoram um pouquinho. Eu tenho visto que, às vezes, demora, quando a criança é maior, pode demorar em relação à mãe, né? Eu vejo, às vezes, uma dificuldade de fazer o vínculo com a mãe ou as mães, né? Principalmente se há uma história de negligência com a mãe anterior. Eu recebi um menino, ele tinha o bracinho todo cheio de marca de cigarro, que a mãe colocava o cigarro nele, né? A mãe bebia, né? Então, ele tinha uma dificuldade muito grande com a mãe adotiva, né? Por quê? Porque ele tinha que, novamente, gente, aprender a confiar numa mulher, né? Então, este é também uma grande questão que tem que acontecer, um grande processo que tem que acontecer nessa fase dos vínculos. As crianças precisam aprender a confiar novamente nos adultos, porque as referências de adultos, as referências de pai, de mãe que eles têm, são referências ruins. São de adultos abusadores, são de adultos que negligenciaram. Eles têm que aprender a confiar, né? A se sentirem seguros com nós, os novos adultos da história deles. Né, pessoal? Olha, tem tanta coisa para falar, acho melhor eu parar, né, Silvana? Aí deixar perguntas. Né? Suzana, tem a Juliana que está querendo fazer uma pergunta. Juliana, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta para a Suzana, por favor? Eu fiz uma pergunta, até coloquei no chat. É uma situação, uma adolescente, 14 anos, já fugiu de casa 3 vezes e ela retorna sempre à família biológica, a qual ela sabe que essa família não tem uma condição de dar uma estrutura para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela tem aquela... Assim, por mais que tenha sofrido, tenha passado as situações difíceis, ela retorna àquele ambiente. E a mãe, no caso adotiva, fica desesperada com a situação e está a ponto de desistir. Eu vou desistir dessa adoção porque ela não me quer como ela me aceita como mãe. Como que deve ser esse procedimento assim de reaproximar essa família nova, né, no caso, e ela conseguir administrar que a família biológica dela não vai dar a condição necessária para que ela possa seguir?
É muito importante essa tua pergunta, Juliana. Veja, em caso de adolescentes, né, o que às vezes acontece? E nem é só às vezes, não é? Isso é uma coisa que eu penso que isso é um aspecto que nós ainda precisamos melhorar. No nosso processo de adoção, que é o preparo das crianças e dos adolescentes para adoção, principalmente dos adolescentes. O que eu tenho visto? Uma situação que você me cita aconteceu aqui em Recife recentemente. Né? Nós fazemos, né, nós adultos, né, muitas vezes fazemos a ilusão de que todos querem ser adotados. Né? Mas veja, é claro para mim, é muito... E tanto é que eu atendo no meu consultório alguns adolescentes, né? Eu faço aqui, como se diz, apadrinhamento profissional em Recife, para casos assim. Tem casos em que os adolescentes não querem ser adotados. Né? Eu acho que ela tem 14 anos, né? Ela precisa ser avaliada por uma psicóloga, né? E para ver se ela está aberta para adoção. Às vezes eles não estão abertos para adoção, né? E realmente ajudar essa família adotiva, porque se é um caso que ela for, eu não sei o que está acontecendo na família adotiva, o porquê da fuga, né? Se é, por exemplo, uma rigidez extrema na família adotiva, que é aquele caso que eu citei, não é, que a família é muito exigente, né? Está muito rígida, né? Que faz ela fugir na percepção de que ela não está atendendo a expectativa desses pais. Afinal, a minha família biológica não era grande coisa, mas lá eu não era tão cobrada. Ou se é um caso em que ela não quer ser adotada, né? Ela não desfaz esse pacto de lealdade. Nesses casos assim, essas crianças precisam ser preparadas para a autonomia. Então, se elas estão na instituição, não querem ser adotadas, elas precisam ser preparadas, né? Profissionalmente, encaminhadas a cursos, né? A gente faz aqui, temos alguns projetos, né? Para que elas possam, né, depois se organizarem, né, após os 18 anos. Né? Então, é difícil de dizer para você, né, que eu teria que ter mais dados do que acontece nessa família. Né? Mas pode ter essa situação de a criança, né, de um adolescente não querer ser adotado. Acho que tem que fazer uma avaliação psicológica aí, se já aconteceu 3 vezes, né? E ver o que realmente está acontecendo, né? Se há um problema aí na condução do processo, né, em relação aos pais adotivos, né? Se há uma dificuldade aí ou se ela não quer, né? Porque tem que respeitar também o perfil da criança, né? Exatamente. A gente fala muito do nosso perfil e esquece de falar no perfil que a criança tem. Obrigada. Esse caso aqui em Recife, que eu disse que aconteceu recentemente, era um menino de 13 anos. Ele foi 2 irmãos que foram adotados. Eu acho que um tinha 10 ou 11 e o outro 13, se eu não me engano. O de 13, ele fugiu e ele vinha de a família, nós estamos aqui em Recife, não é? E a família biológica dele é no interior, como era o nome da cidade? Longe que só. E um dia de manhã ele simplesmente fugiu, não falou nada para ninguém, nem para o irmão dele, ele desapareceu. Foi uma celeuma na cidade, todo mundo atrás do menino, polícia, todo mundo procurando, né? E houve a hipótese, né, de que ele teria voltado para o interior, de onde que ele veio, não estou me lembrando o nome da cidade agora, e ele foi atrás de uma avó biológica, que tinha dito que não podia cuidar dele. Ele apareceu lá na casa da avó. Conclusão da história, né? Foi feita uma nova avaliação, né? E a avó disse que ele podia ficar lá. Pronto, ficou lá. Né? A família adotiva sofreu muito, foi um estresse imenso isso. Né? Mas isso aí foi um menino que não foi, digamos, eu poderia dizer, suficientemente trabalhado na instituição, porque dentro do que a gente compreende, né, e isso deveria ser um direito também, não é, Silvana, das crianças, dos adolescentes, todos eles deveriam, né, estou dizendo, né, ter acompanhamento psicológico dentro da instituição, mas eles não têm, né, então... Falta de políticas públicas, né, Suzana, é um problema muito sério. Agora mais do que nunca. Então, uma situação dessas, né, pode estourar na mão dos pretendentes, né? Então, tem que se fazer uma avaliação fiel da coisa. Eu não concordo que, em determinados casos, tem que ver o que está acontecendo, né? Para ver se realmente é um caso assim, né? Verdade. Daniela Nunes e depois Hermes.
Oi, boa noite. Boa noite. Por favor, eu queria saber assim, a questão dos testes, que é muito falada nos grupos, e a gente está sabendo que depois que a criança sai do abrigo, quando ela sabe que ela chegou em casa, aí começa os testes. Eu queria assim uma dica, por exemplo, quando a criança fala assim, ah, você não é minha mãe. É lógico que eu sou, né? Mas assim, ela fala assim, você não é minha mãe. Ou então ela quer sair porta fora e não pode sair a hora que quer, né? Ver a porta aberta e sair correndo, não pode. Como é que a gente fala o não? Como que a gente acolhe essa criança da maneira correta? Os testes, quando ela fala que a gente não é mãe dela. Sou sim, não é não. Sou sim, não é não. Como que Pronto. a gente sai dessa? Na verdade, isso é uma ferramenta que o filho adotivo tem, né? Ele vai dizer que você não é mãe dele, né? Porque ele quer que isso tenha um efeito, né? Então, é uma forma que ele tem de realmente testar você, né? Tem algumas mães que falam, você não é meu filho, a gente estremece. Poxa, ele está me rejeitando. Poxa, ele não me aceita como mãe, mas na verdade ele quer ouvir o contrário. Ele está precisando que você diga, não, eu sou sua mãe. Você pode responder assim com ele, você não é minha mãe. Eu disse, você não me quer para mãe, não tem problema, porque você vai ser meu filho para sempre. Né? É isso que ele está precisando ouvir. Tu entendeu? Eu disse, você não me quer para mãe, não tem problema nenhum, mas você vai ser meu filho para sempre, não tem mais. Agora acabou, você é meu filho e fim. Entendeu? E os testes, né? Nem falei dos testes, né? Realmente os testes, por que os testes, né? Porque a criança tem uma necessidade de se assegurar que você realmente a quer, né? Então essas crianças que vêm para nós, elas vêm com inscrições de abandono, de rejeição, como eu disse, né? A inscrição que elas têm de adultos, não é? São os adultos que abandonam, né? Os adultos que negligenciam. Então ela está testando, né? Para ver se você realmente vai aguentá-la, entre aspas, né? Suportá-la do jeito que ela é. Né? Então, depende como você aceita isso. Né? É não entrar no teste. Né? Depende do teste aí. Se o teste é dizer para você, você não é minha mãe, tudo bem, você não me quer para mãe, não tem problema nenhum, mas você vai ser meu filho para sempre. Você está adotado e não tem mais volta. Pronto, terminou. Agora, se ele diz, você não é minha mãe e você briga, não, porque eu sou e tal, pronto, aí deu efeito, né? Então, se ele conseguiu mexer você, alterar você com isso, né? Aí ele vai usar isso para sempre. Eu me lembro quando eu era adolescente, né? Eu dizia para minha mãe, né? Quando eu estava muito braba com ela, eu dizia para ela assim: pois eu queria que a tia Érica fosse a minha mãe, que era a irmã dela, né? Que eu achava que a minha tia era mais legal, né? Ela ficava brava. Pois a tia Érica não é tua mãe, sou eu. E eu disse assim: pois eu queria que ela fosse, porque eu não tinha argumento para brigar com ela, né? E a minha mãe era muito chata, Virgem Maria, né? Então eu queria que a minha tia fosse. A minha mãe ficava muito irritada com isso. Então, quando eu queria irritar ela, eu dizia isso. Eu queria que a minha tia fosse a minha mãe. Eu vou para casa da minha tia, né? E os nossos filhos adotivos, eles fazem isso. Isso é um argumento, entendo, que eles têm, né? Que a gente precisa levar tranquilamente. Tá certo? Se a filha dizer, né? Às vezes pergunta, você vai me devolver? Eu disse, não, filho não se devolve, né? O meu marido, ele diz assim, filho não se escolhe, filho se acolhe e não se devolve, né? Se você está devolvendo, é porque não foi filho. Você devolve filho, né? Então, filho não se escolhe, filho se acolhe e filho não se devolve. Então, se você está devolvendo, nunca foi filho, né? Não chegou a ser filho. Tá certo? Te ajudei aí, Daniela? Bastante, muito obrigada. Certo. Eu posso fazer a minha, Hermes? Oi, Hermes, pode? São duas perguntas, na verdade. Uma é assim, é importante a gente, de alguma forma, a gente está aberto a crianças de até 11 anos, né? Que é uma idade já maior. Pré-adolescente. Pré-adolescentes. É importante a gente tentar conversar com a criança sobre o passado dela, ou a gente tem que esperar ela tocar no assunto? Como é que a gente aborda essa questão? Passado antes da adoção. Você já recebeu a criança? Já recebeu Não, ela? estamos aguardando ainda, nos preparando. Veja, algumas crianças gostam de falar, outras não. Eu sugiro que num primeiro momento você acolha a criança.
né? Então, se ela vier para você e ela desejar falar sobre a história, você acolhe, né? O que a gente não pode fazer é criticar a família biológica, né? A gente acolhe, a gente escuta, é mesmo, nossa, ou escute, né? Não faça muita pergunta, não. Eu não faria, né? Eu recomendo sempre, acolha, né? Às vezes eles demoram um tempão para começar a falar, né? Eles demoram um tempão porque, afinal, eles não estão sabendo se podem confiar em você ou não, né? E, em geral, eles começam a falar quando eles começam a se sentir seguros na casa. Aí eles começam a trazer coisas, né? Começam a falar detalhes da história, né? Então, acolha. Eu sugiro que saiba da história não através da criança. Você tem que ler o processo, né? Para você saber o que houve, né? Não sei como é na sua cidade, não sei em que cidade você está. O ideal seria que você tivesse uma oportunidade de ler o processo, né, para você saber o que a criança vivenciou, né, para você saber como lidar com isso. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo assim uma criança que foi abusada pelo pai, né? Dar esse exemplo, né? E ela vem para você, ela no primeiro momento ela pode ter uma resistência em relação a você, ela tem medo, né? Que talvez você também seja um abusador, ela vai ter que compreender que você é um outro tipo de pessoa, que existem adultos que não abusam, né? Isso leva um tempinho assim, porque a criança ela vem também com insegurança, ela vem com medo. Imagina, né? Às vezes eu fico pensando, são tão corajosos, não é? Eles vêm para uma família diferente, que eles não conhecem, né? Eles entram com a cara e a coragem, né? Vem para a família da gente, né? Sem saber nada da gente, né? Sem saber o nosso histórico. Né? Nós é que queremos saber o histórico deles. Né? Eles não querem saber o nosso perfil nem o nosso histórico. Eles querem uma família, né? Querem vir. Tá certo? Perfeito. E a segunda pergunta é: você tocou num ponto que é uma questão que sempre me preocupa, que é a escola, né? Nós temos uma filha biológica de 11 anos e meio e sempre podemos dar para ela uma boa qualidade de ensino. A escola que ela estuda hoje é puxada para ela. Né? Sim. Recebendo uma outra criança, é importante que as duas estudem na mesma escola? Ou a gente pode entender essa diferença de qualidade de educação e, de repente, deixá-las em escolas diferentes para que ela não se sinta tão deslocada? Assim, como é que a gente deve abordar Num essa primeiro questão? momento, se você colocá-la numa escola deste nível, que é justamente o que eu falei, ela vai ter dificuldades. É o que eu imagino, ela vai sofrer bastante Então, para se adaptar. Né? o que você pode conversar com ela é justamente dizer, veja, você vai levar um tempinho, né? Você vai para essa escola, eu sempre sugiro, né? Que quando a criança vem, digamos, a sua, que você espera até 11 anos, ela vem com 10 anos, provavelmente ela vem com defasagens, né? Você coloca numa escola menor, inclusiva, né? Assim, ou que não haja tanta cobrança, e gradativamente você vai aumentando esse padrão, né? Num primeiro momento, né? A partir do momento que ela está ambientada na sua casa, né? Ela já está mais adaptada, né? Você pode aumentar esse padrão, né? A sua filha, ela está desde pequenininha sendo demandada para essa escola que você disse que é puxada para ela, né? Então, se você trazer um filho biológico, colocar naquela escola, ele vai se sentir muito desconfortável. Né? Ela Não vai se vai sentir. gerar uma frustração de Você tipo, ela explica. tem, eu não tenho, alguma coisa Não, assim. você diz que num primeiro momento, né, que ela nasceu na sua casa com 10 anos, né, que ela tem algumas coisas que ela precisa aprender, né, para ela poder ir na outra escola, né? Então, tem que comer. Como a Silvana falou, as duas filhas dela, ela queria colocar na mesma escola e não rolou. Né? Então, cada criança é uma personalidade diferente e a filha que vem por adoção, ela tem um histórico diferente. E esse histórico, eu tenho que lidar com esse histórico, entende? Eu não vou poder fazer um excesso de exigências para ela que ela não vai conseguir, entendeu? Ela vai se sentir muito desalojada, incompetente, incapaz, impotente, né? E não vai dar certo. Né? Pode criar até uma rejeição. Eu tive um caso aqui de um menino, esse menino, ele até era pequeno, 5 anos de idade. Eu sempre recomendo, não mudem muito num primeiro momento só, né? Não mudem muito o padrão da escola, procure deixar num padrão mais ou menos,
parecido. Tem escolas particulares boas que são menores, né? Que não tem esse padrão de marketing que a maioria das escolas grandes tem, né? Escolas mais construtivistas, né? Que tem mais esse olhar inclusivo, né? Eles colocaram, não, eu quero que ele estude naquela escola. Eu disse, não vai dar certo, né? O que aconteceu? O menino, ele teve muita dificuldade. Ele entrou numa escola classe A, né? Com filhos, assim, com outros coleguinhas todos de famílias mais abastadas, não é? Sofreu preconceito lá dentro, ele se sentiu rejeitado, ninguém queria brincar com ele, né? Eu tive que ir na escola lá fazer uma intervenção. A mãe, ele veio para mim por causa dessa história aí, né? Que os pais não sabiam o que fazer, né? A mãe disse que todo dia chegava na escola, era uma reclamação. Não, porque ele derrubou isso, ele derrubou o amiguinho, ele foge da sala, ele não sabe comer o lanche, ele fez isso, ele fez aquele outro, né? E eu fui na escola, né? Recebi o menino, né? E fui na escola, conversei com a psicóloga lá. E aí ela me disse, esse menino não tem jeito, Suzana, esse menino aí, ele não tem jeito, ele não se enquadra, ela usou a palavra enquadra, ele não se enquadra. Daí eu disse, veja, você está sabendo que esse menino foi adotado, não é, há 2 meses atrás? Veja, é um menino de 5 anos que não teve os estímulos, evidentemente que ele não se enquadra. Veja, os pais estão trazendo esse menino para cá porque eles acreditavam que uma escola no nível de vocês teria condições de aceitá-lo, né, e prepará-lo, né? E eu dei algumas sugestões, né? Por que vou te dar uma sugestão, né? O principal problema com crianças de 5 anos era a socialização. Os amiguinhos não estavam aceitando ele inclusive era negro, esqueci de dizer isso, né? Então, já isso, né, numa escola aqui conservadora, né? Aí eu disse, faça o seguinte, você é psicóloga, entre na sala, sente no chão com as crianças, faça uma rodinha de conversa, conte uma história sobre adoção, né? Pega um livrinho de adoção. Se você não tem, eu trago para cá, dei o nome de um livrinho, né? E você conta a história da adoção. Quando terminar a história, você diga para os amiguinhos, veja, aqui na sala nós temos um menininho, que é o fulano, né? Ele também foi adotado. Então, como ele foi adotado agora, o que significa? Tem muitas coisas que ele não aprendeu. Ele nasceu agora na família dele, então ele não aprendeu muitas coisas que vocês aprenderam. Que tal nós ajudarmos o fulaninho? Vamos ajudá-lo? Se nós ajudarmos, ele vai aprender mais rápido. E falei outras coisas lá para ela, né? Conclusão da história, na semana seguinte me chega a mãe no consultório. Ô, Suzana, o que tu fez lá? Eu disse, por quê? Chego na escola agora, os amiguinhos vêm trazendo um fulaninho, né? Vem trazendo ele, né? Olha, hoje ele não derrubou a merenda, hoje ele derrubou o livrinho, mas eu disse para ele que o livrinho eu tinha que guardar lá. Pronto, ele foi adotado pela sala de aula, né? Mas foi muito problema, né? No começo era uma criança pequena, né? Era mais fácil. Agora, se você colocar um pré-adolescente dentro de uma sala de aula, né? De um padrão muito diferente, ele vai se sentir muito desalojado. Né? Eu imagino que sim. É outra cultura, outros hábitos. É tudo diferente, ele não sabe, ele não dá conta, entendeu? Não quer dizer que ele não vai dar conta. Num primeiro momento ele não vai dar conta. Depois, aos pouquinhos, você vai modificando, né? Você vai ensinando a ele, ele vai se sentindo mais confortável. Né? E chega no momento, você pode perguntar, você gostaria de estudar na escola da fulaninha? Você mostra, né? Mas no primeiro momento eu não iria botar numa escola do mesmo padrão, se o padrão é esse que você me diz, sabe, Hermes? Eita, muito obrigado. Nada, querido. Agora a Solange vai falar um pouquinho. Pode falar, Solange. Oi, gente, boa noite. Oi, Solange. Queria falar sobre 2 visões que eu tenho em relação à escola. Uma enquanto professora, que antes mesmo de casar eu tive alguns alunos que foram adotados e tinha algumas questões que me incomodavam muito. Eu não entendia muito sobre adoção, apesar da adoção já fazer parte do meu desejo, mas eu não compreendia a adoção e tive um aluno, por exemplo, que tudo que ele fazia era justificado pela adoção. Então, coitadinho, ele não vai bem porque ele foi adotado. Ou, ele fez determinada coisa, mas tadinho, ele foi adotado. Então, tinha a visão dos pais do coitadinho, mas também tive um outro aluno
que tinha a cobrança dos pais, porque ele tinha que ser o aluno perfeito da sala, ele tinha que ser o aluno nota 10, porque ele tinha que justificar não só a criança, mas os pais também se sentiam na obrigação de justificar para a sociedade que eles fizeram algo que deu certo, como se a nota do aluno fosse o resultado, fosse nota dele, enquanto pai. Né? O 10 não era, o que eu sentia é que o 10 não era para o aluno, o 10 era para o pai, era o pai que precisava do 10. Que se talvez ele não tivesse sido um aluno nota 10, isso não fazia diferença, ele tinha que ser o pai do aluno nota 10. E essa cobrança, ou essa mania do coitadinho, só atrapalhou muito as crianças. E por mais que eu tentasse conversar e explicar, o fato de não ser mãe ainda, parecia que eu não tinha autonomia, autoridade para poder ajudar os pais nesse sentido, porque eles não me ouviam. Em compensação, enquanto mãe dos 4 que eu tenho aqui em casa, cada um está numa escola diferente, e os meninos chegaram mais cedo, e sempre na escola, sempre veio aquela atividade sobre a árvore genealógica, a história de vida, né? E eu lembro que quando chegava o trabalho da história de vida, era certeza que meus filhos passariam a ser os professores na sala. Porque era eles que iam começar a explicar para todo mundo, inclusive para os professores, porque às vezes os professores também tratam como coitadinho, como, não conseguiu fazer, mas é o coitadinho, ou não fez, porque tudo justifica pelo fato da adoção, né? E os nossos filhos, conforme a gente vai falando, vai preparando e vai ajudando eles a se compreenderem, a se tornarem donos da história, independente do capítulo onde ele está, quando ele começa a escrever de fato sua história, ele começa a ter segurança e passa a ensinar para todo mundo na escola. Eles vão mudando o pensamento tanto dos amigos como dos professores, e os funcionários da escola vai mudando as ideias. Bacana, então, né, penso que é muito importante a gente ajudar também o professor, porque às vezes o professor pode falar uma coisa ou outra, mas é por pura falta de conhecimento. Na verdade, o que você falou, tudo está correto, né? A criança não pode ser coitadinho, né? Ela talvez tenha sido algum dia, né? A partir do momento que ela foi adotada, ela não é mais. Ela tem agora uma família. Exatamente. Não pode, isso eu falei no começo, né? Ela não pode ser super protegida, não é? E nem exigida demais, né? Em relação à escola, o que eu percebo, não é? Os cursos de pedagogia, eles não contemplam a adoção, né? Assim como também os cursos de psicologia não contemplam, assim também como o direito não contempla o ECA, né? O ECA é disciplina eletiva, né? Então, eu costumo dizer assim... Suzana, licença um pouquinho, eu costumo dizer que a escola não está preparada para aquilo que é diferente. Sim, exato. Então, o que eu costumo orientar os pais? Quando os filhos entram na escola, tem pais que não gostam de falar sobre adoção, mas tem que falar sobre adoção. Porque a maioria das escolas, elas não sabem realmente lidar. Os professores não sabem, justamente por aquilo que eu disse, né? Eles não aprendem, né? Eles não aprendem como lidar. Então, nós, enquanto famílias, nós podemos ajudar. Né? Então, eu sempre recomendo, em vez de brigar com a escola, vamos nos oferecer para ir à escola, né? Falar sobre adoção, para falar com a professora sobre adoção, né? Eu recomendo sempre aos grupos de apoio à adoção, aqueles projetos, eu sou do Adoção na Escola, a gente faz muito aqui, né? Esses projetos, né? Justamente para ensinar as escolas a trabalharem com o tema, né? A receberem essas crianças, né? Da forma como elas precisam ser recebidas, não é? Dentro da sua especificidade. E nós precisamos auxiliar a escola. Né? Eu sempre digo assim, uma vez uma criança adotiva na escola, a escola precisa contemplar a adoção no processo educativo, processo pedagógico daquela escola, né? Assim como também as outras configurações familiares, não é? Ela precisa contemplar os diferentes tipos de família
né? Não só a adoção, né? As famílias homoafetivas, as famílias monoparentais. Então, isso tem que estar contemplado na escola, mas realmente a maioria não sabe lidar como não, né? Mas nós, enquanto grupo de apoio à adoção, podemos ajudar. A gente pode se oferecer como parceiros para ajudar. E, conforme você disse, né? Teus filhos estão preparados. E se os nossos filhos adotados, eles aceitam não, eles assumem, eles incorporam a adoção com segurança, com tranquilidade, né? Eles vão ter orgulho de falar sobre isso, né? Eles mesmos vão falar sobre isso, né? Então, a adoção não é para ser falada da boca pequena, né? Eles não têm que usar na testa, sou adotado, mas eles também não precisam esconder que são adotados, né? Eles têm que sentir prazer em falar sobre adoção. Isso vai depender muito da forma como nós os ensinamos, né? A lidar com esse tema, né? A partir da gente, né? Que isso vai acontecer, né? Então, realmente é isso, né? Muito obrigada. Oi. Nós temos apenas 4 minutos. Eu vou pedir para que a Neila fale e depois Irapoena e a Yara a gente responde no privado. Pode ser assim? Eu vou falar rapidinho, então, desculpa. Meu nome é Nélia, eu sou aqui de Campinas, São Paulo. Eu sou mãe de adoção tardia de 3 meninas, 3 irmãs. Elas são da religião de Itapevi. Hoje eu vou falar a idade delas, foram adotadas com 6, 7 e 9. Hoje elas têm 8, 9 e 11. E eu queria colocar 2 coisas. Eu vou falar rapidinho, porque não dá tempo de contar a história, essa coisa toda. Mas 2 coisas que eu acho que são importantes. A gente tem sempre que eu tenho participado das reuniões, eu tenho colocado isso. Primeiro que a história das crianças é uma história que a gente precisa respeitar. Elas vêm com uma história, e essa história, ela precisa ser respeitada por nós que estamos recebendo essas crianças mais velhas. As minhas meninas, a primeira vez que nós saímos lá no abrigo, elas falaram assim, eu perguntei como tinha sido o Natal delas no anterior. A gente estava num parque, eu perguntei, elas falaram assim, a nossa vida anterior acabou. A gente não lembra. Porque o que passou, passou. O passado acabou. Agora a gente está vivendo daqui para frente. Falei, não, o passado faz parte de vocês. Então, quando vocês quiserem... A gente precisa saber do que vocês viveram, porque faz parte da vida de vocês. E a gente não vai ficar chateados com isso. Aí, no dia seguinte, a casa deixou a gente sair com as crianças para ir para uma cidade vizinha. E aí elas passaram em frente ao bairro onde elas moravam, porque era uma cidade próxima. E aí elas olharam e começaram a contar. A mais velha falou, eu não quero falar sobre isso, não quero lembrar. Aí eu falei para ela a mesma coisa. Falei, não, gente, quando vocês... vamos parar agora, porque a gente... Ela não quer falar sobre isso, mas nós vamos respeitar hoje. Mas quando vocês quiserem contar da família de vocês, antiga, vocês podem contar, que nós vamos ouvir e a gente vai ajudar no que a gente puder. Isso foi muito bom, porque elas tinham a noção de que a família antiga não as amava. Então, elas se sentiam meio que abandonadas, porque eles abandonaram no abrigo. E aí a gente foi fazendo um trabalho de falar para elas, a minha pequena, ela quer aparecer. Eita, que lindo. Aí ela descabelada. Aí eu fui falar para elas que não, que eles não souberam cuidar. E aí eles não puderam ficar com elas porque eles não souberam cuidar. Não é que eles não amavam, eles não tinham condições financeiras e não sabiam cuidar da parte de... também não foram cuidados, né? Então, essa é a sacada, né? E em geral... E aí elas começaram a conversar, a contar coisas, fazer comparação. Já fui em tal lugar, quando eu era com a família antiga. E isso foi legal, porque até hoje elas contam coisas. Ótimo, então, assim, é isso mesmo. As violências que elas viveram... Acho que a conexão dela caiu. Nós estamos Mas o que ela nos disse minutos tá certo, finais. Né? Ficou Irapoena para a pergunta. Eu posso fazer a pergunta no seu privado e repasso para ele? Pode, claro. Para mim, está perguntando? Na verdade, era mais uma pequena colocação.
Se Por mim, for pode em colocar, se a Paloma deixar. em 1 minuto, 2, é porque depois dessa sala tem uma outra reunião. Ok. Não, então, eu sou professor também, né? Sou pedagogo. E uma das questões que por exemplo, assim, eu já vi e que as pessoas, não só professores, bem como os próprios pais que eu estou observando ao longo desse período de convivência, é que os pais, no período de aproximação, parece que estão interessados apenas em conhecer a história do passado da criança e não conhecer a criança a partir daquele momento para frente. Então, quando, por exemplo, eu vou receber um aluno meu e um outro professor chega em mim e fala: esse aluno é difícil porque ele teve isso. Vamos parar por aqui? A partir de agora eu quero conhecer esse aluno. Então, assim, eu não gosto da definição de colocar rótulos, até porque alguns pais, eu estou observando isso, trazem essa rotulação. Quando eu disse para minha família que eu ia ser pai, eu não usei o termo adoção. Eu vou ser pai. Minha família simplesmente abraçou e falou: nós vamos ter mais um neto, um sobrinho na família. Né? Então, Na verdade, a adoção não tem outra forma de ser pai. Eu esqueci teu nome. Irapoena, vi aqui. Veja, a adoção não tem outra forma de você ser pai. É só pela adoção mesmo, porque os filhos biológicos, as crianças biológicas também precisam ser adotadas, né? Então, agora, essa necessidade da família adotiva de saber a história é o medo do fantasma, né? Da história pregressa, né? Que todos têm, né? Quando eu digo que é importante conhecer a história, né? Você precisa conhecer para saber como lidar, né? Mas você não tem que conhecer a história para julgar a criança, né? Como eu disse, a criança ela é o que ela pôde ser dentro daquela história. Daqui para frente ela vai ser outra criança a partir daquilo que você oferecer para ela. Exatamente como você disse, é daqui para frente. Eu tenho que saber o que aconteceu, né, para eu entendê-la, mas eu não vou olhar para trás, caminhar olhando para trás. Eu vou olhar para frente, porque daqui para frente eu vou estar inserindo novos elementos para que ela possa desenvolver melhor. Entendeu? É isso. Mas é isso mesmo. Agora, não se preocupe não, você pode dizer tranquilamente que você vai adotar, porque não tem outro jeito. Se você tivesse um filho biológico, teria que adotá-lo também. Né? Não existe isso. O processo de filiação é um processo afetivo. Né? Gerar crianças não significa sermos pais. Gerar crianças é sermos genitores. Isso aí, meu marido aí que está do meu lado aqui, ele diz aos 4 ventos, né? Você só se transforma em pai a partir do momento que você adotar seus filhos. Então, a adoção não é um bicho papão também. A gente tem que usar a palavra adoção para as pessoas aprenderem. A adoção é natural. A adoção tem que estar em todas as famílias. Não tem família, aliás, não existe família no sentido de família, que são as pessoas ligadas por afeto. Não estou falando de parente, né? Família não é parente, parente não é família, né? Família são aquelas pessoas conectadas por afeto, né? E se não tiver adoção, afeto é adoção, né? Então, é a forma como você coloca nisso, né? Nessa palavra adoção, que é uma palavra linda, né? Que ela tem que ser o fundamento de toda a sociedade, na verdade. Tá certo. No dia 20, a doutora Ludmila e nós vamos fazer uma live falando sobre a família biológica e justamente esse contato. Eu sou mãe por adoção, tenho 3 filhos, 2 vieram de adoção tardia e eu mantenho contato com toda a família biológica. Inclusive, uma das famílias eu fui atrás porque se fez necessário. Meu filho tinha necessidade de ter esse contato e nós atendemos a necessidade dele. Então, no dia 20, a gente vai fazer uma live falando sobre isso e sobre a importância de respeitar também essa história. Né? Nem sempre a família biológica é um bicho-papão. E se for um bicho-papão, tem um pai e uma mãe ali presente que vai proteger. Porque mãe é mãe onça. A gente protege. Talvez foi bicho-papão um dia, né? Deixou de ser. Exatamente. Paloma, 10 minutos para começar outra reunião. Vamos lá. Estou encerrando.
Eu quero agradecer a doutora Silvana, a doutora Suzana pela disponibilidade. Foi uma live enriquecedora, que trouxe muita informação boa, saudável. E eu quero contar com vocês novamente em uma próxima live. Eu quero deixar as considerações finais para a doutora Suzana. Suzana, aproveita para convidar para sábado. Pois é, eu estava pensando se eu podia fazer isso. Sim. Sábado agora, assim, em primeiro lugar, agradecer, não é, Paloma? Sempre para mim, assim, nós vivemos adoção e sempre gosto muito quando a gente pode falar dessas coisas, né, e contribuir nas trajetórias de cada pessoa, né, contribuir para que as pessoas tenham uma visão mais ampla, né, mais tranquila, não é, do processo adotivo, né? Então foi muito bom para mim também, muito obrigada. E como a Silvana disse, aproveitar que agora sábado nós teremos um workshop, né, sobre busca ativa. Né, justamente em função do ECA, né, a ANGAD resolveu enfocar a sua busca ativa, que é o instrumento tecnológico que muitos de vocês também participam, né, de outras buscas ativas, nós temos várias pelo país, né, todos estão convidados, né, que nós vamos enfocar esse instrumento, essa ferramenta tecnológica, né, vamos compreender os processos, né? Silvana e eu estaremos numa mesa falando sobre a segurança na busca ativa, né? A segurança psicológica, que vai ser a minha parte, e a segurança jurídica, que a Silvana vai estar falando. Então, tem outras coisas que a gente vai estar falando sobre busca ativa, vamos trazer todos os mecanismos de busca ativa que tem no momento, né? O passo a passo para busca ativa, uma série de coisas, né? Então, todos estão convidados, é gratuito, agora eu estava vendo aqui, já tem 700 inscritos. Vai ser muito bacana, está sendo preparado com muito carinho e podemos nos ver lá. Vai ser agora sábado, de 2 às 6 horas da tarde. Todos estão convidados, novamente dizendo isso. Vai ser uma honra estar com você. A minha família foi formada por busca ativa, já mandei meu vídeo. Oh, que legal! Isso tem muitos vídeos, nós recebemos mais de 40 vídeos, né? Eu já chorei muito olhando as histórias, né? Tem histórias lindas, maravilhosas, né? De adoção. A gente quer fechar com as histórias, eu não posso contar, né? Mas o objetivo é isso. Então, muito obrigada. Espero todos vocês lá sábado. Pessoal que está no Bem Querer Brasil, nós vamos repostar o link no Facebook, nos grupos e nos outros grupos que nós também estamos, para que todos participem e aproveitem esse momento de grande conhecimento. Não podem perder nem um minuto. Muito obrigada. Agora nós vamos encerrar a live. Silvana, muito obrigada também. Gratidão a todos vocês. Parabéns. Gratidão. Tchau. Muito obrigada a todas. Tchau. Parabéns. Parabéns.